Você sabe como funciona o contrato com pessoa a declarar? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho para que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receber uma notificação. E na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o contrato com pessoa a declarar. Essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos abordando a teoria geral dos contratos. O contrato com pessoa a declarar é uma figura jurídica que não existia no Código Civil de 1916. Podemos dizer assim que seria uma novidade jurídica trazida no Código Civil de 2002 e está abordado a partir dos artigos 467 até 471 do nosso Código Civil. Para melhor entendimento sobre o tema, vamos conhecer esses artigos. Artigo 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Artigo 468. Essa indicação deve ser comunicada a outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Artigo 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que este foi celebrado. Artigo 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários, primeiro, se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. Segundo, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Artigo 471. Se a pessoa nomeada era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Pela leitura dos dispositivos, nós percebemos, então, que no contrato com pessoa a declarar, uma das partes indica uma outra pessoa que vai ter o direito em relação àquilo que o contrato estipular, mas também deverá cumprir as obrigações, embora não seja a pessoa que originalmente contratou. E o mais interessante disso é que esse terceiro, o contrato tem validade para ele com efeito ex tunc, ou seja, desde o momento da assinatura do contrato, embora esse terceiro não tenha sido quem assinou originariamente o contrato. Essa cláusula de nomeação de terceiro é chamada na doutrina de cláusula pro amico eligendo, e significa o seguinte, que o estipulante que inicia o contrato, ele indica um terceiro que vai tomar o lugar do estipulante, assumindo os direitos e as obrigações pactuadas, embora não tenha participado originalmente do contrato. O nosso Código Civil estipula que, caso o contrato não preveja o prazo de anuência desse terceiro, o terceiro deve anuir no prazo de 5 dias da celebração do contrato. Ou seja, o prazo ele é de 5 dias para que o terceiro assuma a posição no contrato. E esse prazo, a doutrina entende como um prazo decadencial e que pode ser modificado contratualmente. Ou seja, no contrato originário, o estipulante e a outra parte do contrato pode estipular um prazo diferente, um prazo de anuência de 30 dias, ou até um prazo inferior, um prazo de 2 dias, para que esse terceiro ele concorde com o contrato. A partir do momento que o terceiro ele concorda com o contrato, ele assume o lugar do estipulante, ele passa a ser o contratante, ele passa a titularizar a relação
contratual. E se esse terceiro não aceitar? Se ele não aceitar, o que foi pactuado fica valendo entre o contratante originário, o estipulante originário, e a outra parte, o contratado. É como se essa pessoa, esse terceiro, ele não tivesse feito parte da relação contratual, como de fato não fez, já que ele apenas foi indicado para assumir a obrigação e titularizar os direitos do contrato, e ele não aceitou. Pelos artigos 470 e 471 do nosso Código Civil, nós percebemos, então, que esse contrato com pessoa a declarar, para ele gerar o efeito com o terceiro, ele vai depender da anuência do terceiro. E, portanto, se o terceiro não anuir, o contrato não terá eficácia em relação ao terceiro. Mas existem outras duas situações também que esse terceiro não vai assumir a titularidade desse contrato. Será quando esse terceiro for insolvente ou ainda quando for incapaz. Nesses dois casos, o que vai acontecer é que o contratante originário deverá cumprir as obrigações e titularizar os direitos pactuados no contrato. Percebemos, então, que o contrato com pessoa a declarar ele é um negócio jurídico com grande margem de risco, porque esse terceiro pode não concordar com a relação contratual, caso em que permanecerá na relação contratual o estipulante originário. Outro ponto também que precisa se observar é que esse terceiro ele tem que ter condições de aceitar essa estipulação, o que não vai ser possível se ele, por exemplo, for insolvente ou se ele for incapaz. Além disso, se não houver indicação de um terceiro, ele havia previsão de indicação de terceiro, mas ela não foi exercida pelo estipulante, o contrato ele fica valendo apenas entre as partes originárias. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o imenso prazer em responder. Se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários que vamos preparar uma pílula jurídica sobre o seu assunto. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude que esse conteúdo chegue a outras pessoas que podem se beneficiar desse estudo jurídico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.